Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas. E vamos aqui dar continuidade à parte de movimento curvilíneo, né? Pois bem, pessoal, uma pequena revisão que eu vou fazer aqui com vocês do que foi dito na última aula, na última videoaula. Definimos um segmento de arco, né, de raio de curvatura fixo. Repare que eu coloquei aqui em destaque o fixo, né, R, porque depois a gente vai ver que é a base do movimento circular, uniforme. Mas a gente não vai falar dele aqui agora. Se der tempo a gente fala aqui nessa videoaula, mas se não der a gente vai continuar depois. E aí definimos que a distância associada a esse segmento de arco, né, percorrido, era dada por quê? Pelo raio de curvatura R, que multiplica o ângulo que é desenvolvido através de associado a esse arco. E aí o que acontece? Como tanto a distância quanto o ângulo θ varia, né, ambos variam com o tempo, então a derivada de S em relação ao tempo vai ser igual a R, derivada de θ em relação a tempo. E isso vai dar o que? V igual a R ômega, que é a velocidade angular. Esse ômega é a velocidade angular e o v é a velocidade escalar. Mas que velocidade escalar é essa, né? É qualquer velocidade escalar? Não. Depois a gente vai ver que essa velocidade, na verdade, é a velocidade tangencial, né? Quando a gente for fazer aqui o desenho, quando eu fizer aqui o desenho aqui, vocês vão observar que é a velocidade tangencial, que está sempre apontando na direção tangencial à trajetória curvilínea. Então, pensamos da seguinte forma: se temos como calcular uma velocidade escalar em relação à velocidade angular, podemos também definir uma aceleração escalar também em relação ao que? A variação, a aceleração angular. Então, é só fazer o mesmo raciocínio como foi feito no início da disciplina, né? A aceleração vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo. E aí, fazendo essa derivada, você novamente tomando fixo o raio de curvatura, né? Você vai ter o que? Um d ômega dt, e aí definimos que a aceleração escalar, ela é o que? É um raio de curvatura que multiplica a aceleração alfa, né? Que é a aceleração angular. Bem, essa foi, digamos assim, um resumo, né? Uma revisão, resumo do que vou colocar aqui. Foi um resumo. É um resumo do que foi dito na aula anterior, né? Agora vamos entrar numa questão um pouco mais específica, né? Só que aí eu vou fazer uma consideração. Essa parte de demonstração, né, do caso geral, eu não vou cobrar em prova, pessoal, tá? Isso aqui são questões que talvez vocês não tenham visto ainda, mas é importante eu falar para vocês, porque o objetivo aqui é demonstrar, né, mostrar e demonstrar, né, da onde que os termos que vocês viram lá no ensino médio, eles aparecem, né, e explicar a física que está associada a isso. Por exemplo, agora vamos fazer o uso, vou fazer aqui só um pequeno parênteses aqui, que eu acho que vocês estão fazendo o cálculo 2, né, que é a parte de coordenadas, né, coordenadas polares. Coordenadas polares ou coordenada polar. Isso aqui eu acho que vocês veem no cálculo 2, né? No cálculo 2. Ok? E aí a pergunta é:
Francisco, eu não vi isso. Se vocês não viram isso, não tem problema, eu não vou cobrar isso em prova, pessoal. Mas é importante eu falar para vocês, para poder, digamos assim, mostrar, como eu falei antes, como é que o movimento curvilíneo, na verdade, ele não só se restringe ao movimento circular. O movimento circular, vamos verificar depois, que ele é o que? Ele é um caso particular do movimento curvilíneo em geral, né? Então aqui é o seguinte, certo? Eu vou tentar diminuir aqui um pouco. Opa, tá bom, esse tamanho aqui tá bom. E eu vou fazer um gráfico aqui. Eu tenho um gráfico. Apareceu um problema aqui. Vou apagar. Fazer de novo. Tentar fazer um gráfico. Aqui eu tenho. Tentar fazer uma linha reta. Tem uma régua aqui, mas ainda não. Eu estou sem mouse, aí não tem como fazer sem o mouse, né? Aqui, pessoal, vai ser o meu eixo Y, certo? E aqui, de forma um pouco exagerada, vai ser o eixo X. Lembre lá dos vetores unitários, né? Eu vou colocar aqui eu tenho um vetor unitário, que é o J. Eu tenho um vetor unitário J. E no eixo X eu tenho um vetor unitário I. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um vetor R. Vou traçar aqui da origem. Eu tenho esse vetor aqui. Esse vetor eu vou chamar de R, certo? E aqui eu tenho um ponto P. Esse ponto P aqui. E aqui, o que acontece? Com a mesma cor, eu digo que, olha, esse vetor ele estava aqui deitado no eixo X e aí ele foi girar. Reparem numa coisa, ele girou e chegou até esse ponto P, certo? Então ele partiu de um ponto, esse ponto aqui embaixo, né, digamos assim, e aí ele fez uma trajetória semicircular até chegar ao ponto P. Não vou analisar essa parte, é só a parte do ponto P, certo? Então, eu digo que eu tenho um vetor angular, que o sentido é esse, ó. Vou tentar colocar um sentido, um ângulo θ, que é um vetor, certo? Aí vocês vão perguntar, nossa, é um vetor, mas como é que eu vou representar esse vetor θ, né? Eu dei uma dica antes, né, na aula anterior. Eu cheguei a comentar algo na aula anterior, mas aqui eu vou expressar de forma mais simples, né, ou mais específica, né? Talvez para quem já tenha visto seja simples, para quem está vendo pela primeira vez é algo um pouco mais, digamos assim, novidade, né? Uma novidade aqui em relação ao que viram antes. Mas repito, né? Pessoal da Física 1 das turmas de Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas, isso aqui eu não vou cobrar, tá, pessoal? Isso aqui é coisa da matéria de cálculo 2. Certo? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o seguinte. Eu tenho esse vetor R e esse vetor θ. A pergunta é, como é que eu posso expressar o vetor R em função dos unitários J e I, ou seja, dos unitários X e J, né? Como é que eu posso fazer isso?
A mesma coisa é o θ, né? Como é que eu posso expressar o vetor θ? Na verdade, não é o vetor em si, né? Eu vou mostrar para vocês que é o unitário θ. Vou até apagar aqui, ó. Porque da mesma forma, o meu sistema de coordenadas agora ele mudou. Ele é um θ chapéu e um R chapéu. Então, como é que eu faço isso, né? Em função de I e de J, né? Francisco, eu não estou enxergando onde é que está o R chapéu e o θ chapéu. Vou já mostrar para vocês. Fazer com duas cores diferentes, ó. O R chapéu ele está sempre na direção do vetor R, né? Então ele está apontando sempre para fora, né? Essa direção aqui, ó. Então esse aqui é o R chapéu, que é o vetor unitário, ou versor unitário, né? Na direção radial. E aqui estamos adotando o sentido positivo do ângulo θ, do vetor θ, no sentido o que? Anti-horário, né? Então, esse aqui é o sentido positivo do vetor θ, que vamos fazer com a cor verde. Tem outra cor? Não, vamos fazer com a escura aqui. Então, esse camarada aqui, que eu estou acabando de desenhar, é o vetor unitário θ. Então, essa base aqui, R unitário, chapéu, e θ unitário, né? R chapéu e θ chapéu, eles são o que? Os versores, né? Então, θ e R chapéu são os versores, né? São os unitários ou os versores, né? Versores ou unitários do sistema coordenada polar, né? Da minha coordenada polar, que agora é o θ e o R. Repare, por que a gente utiliza coordenadas polares, né? Por que eu não posso continuar usando o x e o y? A gente já eu vou mostrar para vocês isso. Mas antes, eu quero que vocês pensem o seguinte. Vamos supor que eu voltando aqui essa trajetória circular aqui, ó. Ele tenha saído, vamos colocar aqui um pelinha, né? Agora vamos colocar aqui um pelinha. Não é derivada, tá? É só para diferenciar. E aqui ele tenha saído de uma outra trajetória, que aqui vamos forçar a barra aqui que está circular, né? O segmento de arco. E ele tenha saído desse ponto aqui embaixo, ó. Que eu vou chamar de P. Então ele descreveu um ângulo θ, como vocês estão vendo, e aqui ele tinha um R antes, né? Aqui, antes, esse aqui é o P0, né? Digamos assim, que é o momento inicial, a origem do movimento. Então ele tinha um vetor θ 0, porque estava em relação ao eixo X, tá, pessoal? A gente está falando em relação ao eixo X. E aí ele foi crescendo esse ângulo θ em relação à superfície, digamos assim, se a gente pode dizer dessa forma. Mas vamos usar em relação à coordenada X. E aí ele foi crescendo e chegou nesse ponto P'. Então ele tinha uma direção R, que é o que? Que era paralela ao vetor I. Mas agora ele tem um vetor R chapéu, que não é mais paralelo em relação a X. Certo? E antes, logo tipo assim, no milésimo de segundo depois de iniciar o movimento, o vetor θ ele era perpendicular ao que? A X, e era o que? Paralelo ao vetor Y, né? No caso aqui a gente está falando dos unitários, né? Então ele era perpendicular ao vetor unitário Y e paralelo ao vetor unitário J. Então, qual é a novidade, né? A pergunta que a gente tem que fazer, qual é a novidade de se usar coordenadas polares, né? Qual é
abre aspas, a novidade. Qual é a novidade de se usar coordenadas polares? A novidade, pessoal, é que agora você pode expressar o seu vetor posição R. Antes você usava isso aqui, né? X, que dependia do tempo, né? Você tinha um X que dependia do tempo, mas eu não vou colocar aqui, que multiplica o unitário I, mais um Y unitário J, onde o Y dependia do unitário J, certo? Agora, o que acontece? Em coordenadas cartesianas, né? Isso aqui é cartesiana. Cartesiana. Ou o plano cartesiano. No plano polar, agora eu posso simplesmente escrever o meu R como sendo quem? O vetor R, ele é um R que multiplica quem? O R chapéu, que é o unitário. Isso aqui é polar. Certo? Então, prestem bem atenção que aqui eu já tenho somente um vetor unitário. Ele é mais fácil de expressar. Então se tornou mais fácil, né? Digamos assim, mais fácil você expressar o vetor R em função simplesmente do módulo dele e que multiplica quem? O vetor unitário, né? De R. Contudo, a gente tem que pagar um preço, né? Você paga um preço, né? Qual é o preço que a ser pago, né? Qual é o preço a ser pago? O vetor unitário R, ele não é mais constante. Não é constante. Ele varia no tempo. Não no seu módulo, mas em função do que? Da direção que ele está propagando, né? Porque, como eu falei antes de falar dessa questão da novidade, quando a partícula, o objeto estava aqui no ponto P, o vetor R ele apontava o que? Na direção que paralela o vetor unitário R, né? Ele aponta na direção, parece um U isso aqui, então vou apagar aqui. O vetor unitário R é unitário, não chapéu. O vetor unitário R apontava na direção paralela a X. Só que à medida que ele foi saindo de P e foi indo até P', ele descreveu esse tipo de ângulo, né? Ele percorreu esse ângulo, desenvolveu esse ângulo, percorreu esse segmento de arco S, né? Que eu não vou colocar em vetor isso aqui. Vou colocar simplesmente um S, que é um segmento de arco que ele percorreu, até chegar em P', certo? Então, o que acontece? Agora o R, o vetor não é mais paralelo, ele tem uma projeção tanto em X quanto em Y. Então, a gente tem que tentar escrever como é que é o vetor R em termos de X, em termos de coordenada Y e J, né? O versor unitário, né? Não é o vetor em si, é o versor unitário. Então, primeira coisa, né? Primeiro passo é escrever, né? Aqui ficou um pouco meio zoado, então vou apagar aqui. Primeiro passo é escrever o unitário de R em função dos unitários I e J, né? Como estava ali vendo ali. Como é que o unitário R e o unitário θ varia em função de IJ? Então vamos fazer o unitário R primeiro. Então eu posso decompor esse unitário R aqui, não esse aqui de baixo, né? Esse aqui que é um ponto do ponto P, que é um caso geral, ele vai ser o que? Ele vai ser, vou colocar em escuro aqui mesmo. Então, o unitário R, ele vai ser quem? Ele vai ter uma projeção no eixo X e no eixo Y, né? Então, ele vai ser um cosseno do ângulo θ,
né, que é esse θ aqui, que multiplica quem? Que multiplica o unitário I mais o seno de θ, que multiplica o unitário J. Então esse é o camarada, certo? E de forma... E aí o que a gente faz? A gente guarda ele, deixa ele guardado aqui. Vamos deixar ele guardado aqui. Deixa ele guardado aqui. Agora, pergunta, e o unitário θ, né, o unitário θ, né, da direção angular? E o unitário θ, como é que fica ele, né? Temos que fazer o mesmo raciocínio, né? A gente tem que reescrever. Então, o θ, ele é quem? Ele é θ em função do tempo, né? Então, o vetor θ é o θ em função do tempo que multiplica o unitário θ. Ok? Esse é a forma de você escrever o vetor. Mas agora eu quero saber o unitário θ. Em função de quem? De I e J, certo? De novo isso. Apagar aqui porque ficou zoado isso aqui. Então, como eu tinha colocado para vocês antes, temos que Rθ, né? Módulo de R, na verdade. Vou colocar o θ aqui, né? Vou colocar o θ logo. O vetor θ, ele é um θ que vai depender do tempo vezes o unitário dele. Essa é a forma de escrever. Só que aí vem a pergunta, da mesma forma que a gente fez para o R, pro R chapéu, a gente tem que fazer para o θ chapéu. O θ chapéu, como é que se escreve ele em função de I e de J chapéu, né? Então vamos já fazer essa projeção. Então, perdão pessoal, desculpe. Então temos aqui que o vetor unitário θ chapéu é a decomposição do vetor desse camarada aqui, ó, é o θ chapéu, não é o vetor θ, é o θ chapéu. O θ chapéu, ele pode ser decomposto da seguinte forma: ele tem uma projeção no seno, que é, e uma projeção, perdão, projeção em y e a projeção em x, certo? Então a projeção em x vai ser quem? Menos seno de θ, que multiplica quem? Unitário I, mais quem? Um cosseno de θ, unitário J. Então esse aqui é a projeção, certo? É a projeção. Apaga aqui de novo. Pois é, pessoal, acho que esse nosso vídeo vai ser um pouco longo hoje. Aí. Apagou foi tudo aqui. Então voltando aqui, ó. O vetor θ é um θ que multiplica um θ ponto, ou θ chapéu. E aí escrevemos que o θ, ele é quem? Ele é menos seno de θ unitário I mais cosseno de θ unitário J, certo? Então é isso aqui.